Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué 1. Nós vamos trabalhar o assunto agora, o líder e os princípios bíblicos de liderança. Então é importante ter um texto para fundamentar e assim a gente vai pontuando. Diz assim, capítulo 1 e 6 de Josué: Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Pode assentar. Nós escolhemos esse texto sagrado para trabalhar sobre o assunto líder e os princípios bíblicos de liderança. Então, dentro desse material para hoje, dessa fala agora, final, é importante que o líder esteja estruturado através da palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, para que assim, então, a sua liderança seja abençoada. Você vê que Deus, falando aqui a Josué, um líder, a ausência de Moisés, porque ele vai dizer aqui no verso 2, do capítulo 1, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, você observa Deus levantando um novo líder e dando a maneira ou as condições para que haja sucesso, resultado, e ele alcance os propósitos de Deus. Então, dentro dessa condição, nós vamos aqui trabalhar. O líder cristão é chamado para servir, não para ser servido. O líder cristão é observado e imitado pelos liderados. O líder cristão precisa ser íntegro e conhecer bem a palavra de Deus. O líder cristão não serve por obrigação, mas de livre vontade. E o líder cristão terá que prestar contas acerca de seus liderados. Então, veja, é muito importante nós termos esses princípios para que a nossa liderança venha a ter êxito, viu? E assim você seja abençoado. No tópico líder e os princípios bíblicos de liderança, que é esse que está aí na tela, e quem tem olhos de águia vai conseguir ler, que até o Reginaldo se atrapalhou, mas a idade chega e acontece isso, né? Mas aqui diz assim, a liderança é uma grande responsabilidade. Liderar não é mandar nos outros, nem ser dominador. Liderar é guiar, ensinar e preparar as pessoas. O líder é responsável por ajudar no crescimento das pessoas. Um bom líder precisa estar sujeito ao grande líder Jesus. Isso significa obedecer a Jesus e seguir seu exemplo. Para liderar bem, é preciso dar
o exemplo. O que você faz vai falar muito mais alto do que palavras. Todo mundo está debaixo de liderança, em alguma altura da vida. É muito importante obedecer e dar honra aos líderes, porque o seu trabalho é muito difícil. Em vez de criticar, devemos tentar os ajudar e imitar os bons líderes. Então, aqui tem uma série de recomendações para que o líder possa ter bons resultados e aquele que quer verdadeiramente entender os princípios da liderança e seguir, esse vai ser um bom líder. Ele vai saber conquistar bons resultados. E não é diferente para nós cristãos, né? Hoje, pastoreio a Assembleia de Deus de Laguna, presido ali, mas eu tenho um líder maior que é a nossa convenção. Pastor Newton dos Santos é o nosso líder maior. Então, precisamos também estar debaixo da cobertura espiritual dele para, assim, sermos também abençoados. Honrar, respeitar, ouvir, né? Seguir os passos. Assim você, que é membro aqui em Bituba, tem o seu pastor, presidente, que é o seu líder maior. Depois tem os pastores de congregações, de auxiliares. Então você sempre vai ter um líder superior a você para lhe dar cobertura espiritual, para te ajudar, para te conduzir dentro dos propósitos do Senhor. É muito importante nós entendermos isso. E como a escola bíblica ela vai falar sobre o aspecto da liderança, então nós temos que pontuar isso. O líder cristão é chamado para servir e não para ser servido. Esse é um propósito de Deus através do Evangelho de Mateus, lá no capítulo 20, 25 e 28, você poderá acompanhar, que diz assim, então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, você observa aqui o maior exemplo de liderança, Jesus, ele deixa bem claro que ele não veio para aparecer, mas ele veio para servir, se colocar à disposição. E isso trouxe um certo desconforto para Israel, quando Israel esperava o Messias, aquele que iria ser o libertador do jugo dos romanos. Então, eles não aceitaram Jesus nessa condição, porque nós estamos debaixo de um jugo. Novamente, se olhar na história, né, a gente vai ver que quando Deus levanta Moisés, o grande libertador, um tipo de Cristo, ele veio para trazer a libertação do povo do jugo dos egípcios. E assim, fazer cumprir a promessa que Deus estabeleceu para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis. Então, Deus constituiu uma promessa e Deus deu tempo às coisas. E dentro desse tempo, a história vai se escrevendo e aconteceu que o povo ficou debaixo de um jugo. E Deus produziu um libertador e traz esse povo à liberdade novamente. Depois você vai encontrar, então agora, né, no tempo do Império Romano, novamente o povo oprimido pelo Império Romano, um dos maiores impérios que também já existiu, e esse povo agora ficava naquele afã de que o libertador iria vir para reinar sobre eles e trazer a libertação do jugo de um império terrível. Agora, Jesus veio, mas não para libertar de um jugo onde
existia o Império Romano oprimindo um povo. Mas Jesus veio para libertar do maior jugo que o ser humano ou a humanidade estava aprisionada, que é do jugo do Satanás, né? Diabo, né? Toda a sua horda veio trazer um processo de aprisionamento, de prisão para o homem. Então Jesus, olhando de forma maior, ele veio morrer para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e dizer que somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. A sua morte e ressurreição produziu a maior libertação na história da humanidade. Deus nos concedeu esse privilégio. Você hoje é livre. Os judeus rejeitaram, não entenderam, né? E você vai ver isso na Epístola de Romanos, quando Paulo vai tratar essa situação. Paulo fala, olha, os judeus não entenderam, não aceitaram, né? Largaram de mão, rejeitaram o Senhor Jesus, mas os gentios abraçaram e conquistaram aquilo que era realmente a melhor resposta do amor de Deus para a humanidade. E hoje nós alcançamos isso. Então, é muito importante entender isso. Por quê? Porque Jesus poderia ser aquele que iria dizer, faz assim, faz assado. Não, Jesus falou, eu vim servir. Eu sou líder, mas eu quero servir. E se tem alguém que, de repente, deseja isso, seja servo. Então, o aspecto da liderança não é, como eu li no início ali, no ato de dominar, de mandar, de aprisionar, né, de ditar o que fazer. Faça você e as pessoas vão olhar e vão seguir os teus passos sem você dar uma ordem. Elas vão entender o propósito da liderança e vão te seguir. Então, o líder cristão que foi chamado para servir e não para ser servido, tá bom? Depois nós vamos ver um outro assunto também, que é muito importante, que vai dizer o seguinte: o líder cristão é observado e imitado pelos liderados. A liderança propõe isso, de você observar e imitar aquilo que é bom. Nós temos muitos exemplos, né, de grandes líderes que podem, pelo seu trabalho, pela sua liderança, pelo seu legado, você desejar seguir aqueles passos. Então, veja, Hebreus 13, 7 e 8 diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Depois ele fala no verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então veja, o escritor aos Hebreus, ele faz um referencial mostrando, apontando para os seus pastores. Ou seja, você tem um líder espiritual, você tem um pastor. Pastor, muitas das vezes está caindo no descrédito, né? Está sendo vulgarizado, porque as pessoas que não entendem esse chamado, essa vocação, ela desenvolve muitas das vezes coisas errôneas e dá margem para alguém apontar, para alguém falar coisas absurdas, mas existe aquele que entendeu o chamado, está debaixo da proteção, na direção de Deus e mantém um princípio de servir. É humilde, é servo, né? E Deus o honra e vidas vão segui-lo porque vê ali um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro líder espiritual. Então, porque existem situações de homens que foram chamados e caíram da graça e às vezes perderam o propósito, de repente, de manter o princípio de estar na vontade, na direção de Deus, aí acaba denegrindo uma classe que é muito importante.
sobre esses homens pastores, né, que vai dizer respeito da palavra de Deus, vai ensinar, vai produzir fé no seu coração, então o escritor aos Hebreus diz: atente para a maneira de viver semelhante a desses homens. E aí ele põe um referencial que é único, é ímpar. Que Jesus Cristo, ele é o mesmo que foi ontem, é hoje e será eternamente. Não sofre variação. Isso é muito importante. Se de repente você não tem um referencial no seu pastor, mas você tem Cristo, sumo pastor. E você pode olhar para Cristo e não vai se frustrar, não vai se decepcionar. Infelizmente, nós temos visto muitas igrejas que olham para o seu líder e quando o líder cai, a igreja cai. Mas se você olhar para Jesus, autor, consumador da sua fé, você nunca vai cair, porque nele só há a verdade. Então, é muito importante, irmão, observar e imitar para que possa, sim, conquistar resultados. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar para a igreja de Tessalônica, no capítulo 1, o 6 e o 7, ele vai dizer o seguinte: com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja que interessante. Paulo, quando plantou a igreja de Tessalônica, ele não teve muito tempo com o povo. Aproximadamente uns 3 meses ele ficou ali ensinando, né, pregando, discipulando o povo, e de repente os judaizantes vieram ali e criaram uma confusão, tiraram Paulo, e ele foi embora, foi expulso daquela região. E a igreja permaneceu nos princípios. Por quê? Porque viram em Paulo Cristo. E quantas das vezes Paulo fala assim, ó, seja também o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Então, essa responsabilidade, ela é muito importante na vida de um líder. Porque alguém está te olhando, alguém está acompanhando você, né? Observando, vendo os teus passos, as tuas decisões, aquilo que tu fala. É muito importante quando você sobe num púlpito para pregar, pregue aquilo que você vive. Não fique na fantasia, copiando, como já foi colocado aqui, a entonação, né, de voz. Eu vou ser agora o grande pregador. Tem gente que prega Davi Miranda, tem gente que prega Gilmar Santos, tem gente que prega Gilvan Rodrigues, fica aquela loucura toda que ele fazia nos Gideões, mas aquilo é dele, a característica dele. Entende? Então tem gente que pregava Takayama, hoje está até difícil de ter alguns referenciais, porque hoje entrou na era coach, né? A era coach hoje é só passar, massagear o ego e todo mundo fica alegrinho. Quando vem o profeta que descasca aí, né, o sarrafo, aí fica tudo, mas é assim, irmão. A Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós assim entendemos e queremos imitar Cristo, tem vezes que Cristo descia o reino no povo. Chegou o momento que os seus discípulos, né, ele olhou para eles, vocês não querem ir embora também, não? O povo, todo mundo foi embora. Vai embora. Opa, era aí, Jesus. Né? Só tu tens a palavra, né, de vida eterna. Tá doendo, tá machucando, mas eu quero ficar contigo, porque eu sei que tu és o meu pastor, eu sei que tu é o meu líder, e nesse caminho eu quero trilhar, porque almejo a promessa, porque a chama tocou e aqueceu. Isso é importante. Então, o líder cristão, ele é observado e imitado pelos liderados. Então veja como está os teus liderados. Se tem alguém fazendo coisas erradas por aí, talvez possa ser que alguma coisa não está no trilho, né? O líder cristão precisa ser íntegro. Outra situação muito importante. E deve conhecer bem a palavra de Deus.
Veja, segundo Timóteo 2:15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Paulo orientando aqui a Timóteo, porque Timóteo, ele foi um dos discípulos, né, de Paulo, e ele orientou de maneira que pudesse depois continuar o bom trabalho do apóstolo. O apóstolo não é um título para dar status, como hoje algumas denominações querem estar debaixo, né, dessa cobertura de um título. Apóstolo é plantador de igreja. É viajar e plantar a igreja. Onde não tem igreja, ele ir lá e plantar a igreja. Começar um trabalho, constituí-lo e depois ir para a frente e deixar um pastor cuidando. Quantas das vezes Paulo encaminhou Timóteo, Silas, para poder cuidar de uma igreja que ele plantou. Entende? Mas hoje, muita gente que às vezes, pastor já está sem graça, eu quero ser apóstolo. Daqui a pouco ele fala, não, agora eu quero ser Deus. Né? Então, assim, irmãos, totalmente fora do contexto. Entende? É importante você entender. Seja servo. E se você for servo, Deus vai te honrar e te exaltar. Mas seja servo. Tá bom? Em Tito 2, 7-10, diz assim, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, e em tudo agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja o cuidado de Paulo orientando Tito. Olha, é importante na doutrina você mostrar incorrupção. No contexto que nós vivemos e aprendemos aí ao longo da nossa história, a gente confunde às vezes o termo doutrina como a questão de costume. E é tão terrível isso que às vezes se preza tanto por costumes e esquece que a doutrina é muito mais. A doutrina são os fundamentos da fé, da palavra de Deus. No Japão, na Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil, doutrina da salvação vai falar dentro do contexto que aquilo que é fundamental para que o homem alcance a salvação em Cristo Jesus. Não vai ter variância, vai permanecer o propósito. Agora, o costume não. O costume aqui temos um hábito, e é bom, é a nossa tradição, mas nos Estados Unidos, no Japão ou na China, é um outro hábito. Vocês viram na fala do pastor Reginaldo, né? O homem da Malásia lá que vestia terno, mas tinha um saiote. Talvez a gente, camarada, que se vir alguém aqui nessa condição, o que vai acontecer? Você vai ficar tão absorvido pela saia do pastor que você vai ficar olhando a saia, nem vai ver o que ele fala. Por quê? Porque não é o nosso costume. Entendeu? Então, assim, é a mesma coisa os africanos. Eles, quando vêm para o Brasil, eles botam aquela vestimenta dele, uma túnica colorida, né? Usam lá um chapéuzão lá deles, e é tudo da cultura dele. O costume, então, atrai a gente, é bem geralmente aquelas cores fortes, e aí você vê, é o hábito deles. E eles, de repente, não conseguem se adequar aos nossos. Assim é outras raças em volta ao mundo. Então, Paulo está dizendo, mostre, né? Dê o exemplo de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção. Ou seja, não deixe se corromper para que mude o sentido da palavra, de acordo com o teu interesse. Olha, talvez eu não vou falar
né, sobre adultério na igreja. Por quê? Porque nós temos um irmão muito abençoado, empresário, dá um dízimo forte, só que nosso querido irmão, às vezes, é todo atrapalhado. Aí não se prega sobre aquilo, porque vai ferir aquele irmão. Irmão, se você crê que Cristo ainda é o dono da igreja, ele vai prover. Não pode ficar, porque é o maior dízimo, vou dar maior oportunidade, não vou pregar, não vou falar disso. Não, não. É pregar a palavra sem estar se desviando dela, para você ver milagre de Deus. Deus vai prover todas as coisas. Ele não proveu lá para o Elias, mandou o corvo levar pão, carne, entendeu? E supriu. É assim. Não foi lá e deu a viúva para que ele pudesse atender ali a sua necessidade. Então, quando você está pautado na palavra de Deus, ser íntegro à palavra de Deus, você não pode se deixar levar, né, e ser contagiado por outros interesses. A palavra é sempre a palavra e não pode sofrer variação. Então, o líder cristão precisa ser íntegro e conhecer bem a palavra de Deus. Tem que ser sincero, nada de mentira no púlpito, contar conversa fiada. Isso aqui, púlpito não é para ficar contando fábula, historinha, folclore. Púlpito é para pregar a palavra de Deus. Então, se você vive a palavra de Deus, você vai ser o espelho, né? O referencial. As pessoas vão ver e falar, não, realmente, ele está pregando e vivendo. Agora, muita gente, às vezes, vem aqui, prega, tem uma vida toda torta, e aí você não tem crédito na palavra dele. Então, o líder que entra por esse caminho, ele cai em descrédito, tá bom? A linguagem sã e irrepreensível, ou seja, não se fala palavrão, nem repetindo. Crente, transformado, isso é coisa do passado. O que Paulo fala? Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ó, passou. Eis que tudo novo se tornou. Como às vezes o camarada na roda, né, conversando, dizendo, olha lá, o fulano veio aqui, contou e falou aquele palavrão, e ele fala o palavrão, eu fico olhando para a cara do indivíduo, meu Deus do céu. Não é porque você ouviu de alguém, você tem que repetir na íntegra. Não, irmão, você é transformado. Deu uma tropeçada na estrada ali, né? Tropeçou, né? Oh, já xinga lá meia dúzia. Não, glória a Deus e aleluia. É isso que o crente tem que fazer? Não, é sério. Às vezes, assim, ó, o fato de você abrir mão disso, você se permite a se corromper em outras coisas. Entende? Então, veja, eu conheci uma irmã que ela brigava muito. Tá? E na vizinhança dela, quando ela brigava, ela xingava, ela falava língua estranha brigando. Entendeu? Absurdo. E ela falava pro vizinho, brigando, e falava em língua estranha, o camarada não entendia nada. Né? Mas não tem condição. A gente tem que saber respeitar, dosar, temos que saber. Por quê? Porque existe um que está pronto para te apontar, para te acusar. Entende? Então veja, se Satanás está rodeando você, né, está ali ao redor, como a palavra diz, como um leão, não é o leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele é imitação, a pirataria, ele tenta rugir igual, ele faz um barulho parecido, mas não é. Mas ele está ali olhando. Quando você mente, quando você engana, quando você compra, não paga, quando você dá o calote, quando você inventa um monte de justificativa, ele está ali olhando. Aí, daqui a pouco, quando você, de repente, achar que pode, ele vem aqui e te envergonha. E Paulo está dizendo, olha, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eliseu passava... A mulher falava assim, ó, ali vai um homem de Deus. Será que o teu vizinho está dizendo isso de você? Pensa aí. Entende? Então, é importante, né? Ali quando ele diz, exorta os servos a que se sujeitem a seus senhores, em tudo agradem, não contradizendo. Você está lá na empresa, trabalhando,
reclamando. É a empresa que paga teu salário. Faça com alegria, produza para que o patrão cresça, prospere, fique milionário, para poder te dar o teu salário. Não, mas você vai lá, vou botar um pouco de areia aqui, vou afrouxar esse parafuso, porque aí vai quebrar a máquina e eu vou ficar de folga. Você está pensando errado. Ah, pastor, eu tô cansado. Perde a conta e fica em casa. Aí depois, quando faltar, não vem pedir cesta básica. Vai ter com a formiga, ó, preguiçosa. Entendeu? Então, irmãos, a gente tem que produzir para que Deus abençoe, porque ali sai o teu sustento, ali sai a tua provisão. Então, os servos têm que se sujeitar a seus senhores. Em tudo, agrade, não contradizendo. Então, Paulo está trabalhando também essa questão. Não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, existe por trás desse cenário um Deus Todo-Poderoso, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e acredita que você pode ser o diferencial. Aí você pisa, né, na bola, como diz o ditado, pronto. Aí estragou tudo. E aí Deus fica, poxa, mais uma vez, esse camarada não aprende. A gente fala, orienta, traz os profetas e o homem não entende. Então, assim, a doutrina da palavra de Deus tem que estar claramente na sua vida. Você precisa entender que Deus vai aparecer na sua vida quando você faz o cumprimento da palavra dele. O líder cristão não serve por obrigação, mas de livre vontade. 1 Pedro 5, de 1 a 5, diz assim, ó: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, dentro dessa leitura, o líder cristão, ele não serve por obrigação. Não, eu tenho que ir lá porque meu pastor mandou, não queria ir, mas eu vou porque, né, senão ele pode me mandar embora, eu vou perder o meu emprego. Ei, função pastoral não é emprego. Isso é uma vocação, é uma chamada para o reino de Deus. Quando você entende isso como emprego, irmão, está perdendo teu tempo. Você tem que se doar. E o pastor, ele é 24 horas a função dele em prol da obra, da igreja. Então, veja, às vezes de madrugada, às vezes tem que levantar, tem que ir lá expulsar demônio, tem que levar no hospital, tem que atender, fazer velório de manhã, fazer casamento à noite, e assim vai. 24 horas trabalhando. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso. Pastor não tem hora extra, pastor não tem fundo de garantia, pastor não tem um monte de coisa que o CLT tem. Ah, pastor, mas tem salários. Lógico que tem que ter salário. Afinal de contas, está se dedicando. É muita mediocridade pensar que o pastor tem que morrer de fome. Não, para isso Deus concedeu e a palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. Entende? Então, às vezes se constrói aí uma realidade totalmente fora e, infelizmente, existe aqueles também que não entendem e vê como se fosse somente um emprego. Né? Eu estou bem empregado e não produz. Aí o irmão vem pedir uma oração. Não, agora não posso. Agora eu estou na minha sexta, eu tenho que tirar o meu ronco. Não, tu tem que estar ali. Lógico, também se deixar os crentes vivem dentro da tua casa, também não dá, tem que ter privacidade, tem um momento da oração, tem um momento do seu devocional, tem os momentos que você tem a privação da sua família, né? E tem crente que não se fraga e quer viver dentro da casa do pastor o tempo todo, né? Então não pode, irmãos. Então assim, mas o líder, o pastor,
aquele que é vocacionado, ele precisa estar servindo e fazendo jus àquilo que Deus o constituiu. Tá? Então, Pedro trabalha bem essa condição, porque quando chegar o momento de galardão, Deus vai te conceder a vitória, porque viu que você alcançou a incorruptível coroa da glória. Estou apurando bastante aqui por causa do horário, mas o próximo tópico vai dizer o seguinte: o líder cristão terá de prestar conta acerca de seus liderados. Esse é o último ponto. E aqui Hebreus vai dizer o seguinte, capítulo 13, verso 17. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. É importante entender isso. Existe, irmão, um princípio da obediência. E quando você reconhece o teu pastor, o teu líder, você não está somente olhando um homem, uma mulher. Se ele está te liderando, cabe sobre ele uma porção da espiritualidade do seu líder maior. Ele é coberto por uma autoridade espiritual e quando ele levanta a mão para orar e abençoar, verdadeiramente Deus honra e abençoa. Veja, Moisés estava cansado. Moisés estava estressado com aquele povo. Não é de hoje que o povo de Deus estressa os líderes, né? E aí você vê, chegou lá o sogro dele e falou: Moisés, você está errando, você está se consumindo. Delega algumas lideranças e ora por eles para que você possa distribuir tarefa. E assim foi. E Deus concedeu porção de liderança de Moisés sobre líderes. E quando esses líderes tratavam, aí dava uma certa folga para Moisés, para que Moisés pudesse descansar um pouco. Entende? Então veja que muitas das vezes, dentro de uma constituição de igreja organizacional, o pastor ele vai delegar tarefa a líderes. Tem líder do ciclo de oração, líder de mocidade, de adolescente, criança, música e N situações de departamento. Cada um desses que é constituído por ser um líder, então eles estarão trabalhando em prol do trabalho do reino e para abençoar a sua vida. Então você tem que respeitar. Eu vou me levantar contra a liderança do ciclo de oração. Irmã, você está se levantando contra o seu pastor, que é o anjo da igreja. Mas o meu pastor não presta. O problema é dele com Deus. Você tem que entender que há um conceito e um princípio de autoridade revestindo. Lembra de Davi com Saul? Saul aprontou, estava fora do propósito de Deus. Deus já tinha falado que ele não iria mais liderar nem a sua família. Mas Davi honrou 2 vezes. Chegou a ponto de poderia matar. Não, ele é ungido do Senhor. E isso, às vezes, está se tornando vulgar. As pessoas estão perdendo esse princípio e depois traz problema e maldição para a sua vida. Tudo vai sair fora dos trilhos. Então, assim, Deus vai cobrar do líder maior se ele não estiver dentro do princípio. Existem casos, acontece. Mas aí é Deus. A gente tem que esperar, ter paciência, colocar diante do Senhor e continuar servindo. Por quê? Porque além do líder maior, existe Jesus, o maior líder a qual nós servimos. Pastor, mas... Não tem conversa, irmão. É bíblico. O que dizem pelas redes sociais, que inventam, é tudo um monte de gente frustrada. Pessoas com problemas que não se acertam com Deus e ficam falando, e está cheio de desigrejado que são a plateia desse pessoal. Estão lá cheio de like, estão fazendo você dar para eles dinheiro porque estão seguindo. E só tem as bolotas dos porcos.
E aí você, às vezes, comenta. Vem para a igreja. Ah, mas meu pastor não... Vai na congregação. Lá vai ter um homem de Deus também. Com a autoridade do teu pastor. Entendeu? Então, assim, o líder cristão vai ter que prestar conta acerca de seus liderados, da sua condição. E aí, a prestação de conta é só com Deus. No caso aqui também, o texto vai falar, né, a respeito de Paulo, aqui no texto que eu coloquei aqui em Filipenses 2:22, que ele está prestando conta para os seus amados e fiéis amigos, Timóteo, né, Lucas, Silas, no caso, que eram liderados dele. Ó, vocês andam dessa maneira, vocês fazem assim, vocês agem nessa condição, por quê? Porque dentro desse princípio, vocês serão abençoados. E vocês vão ver o grande exemplo, né, de Timóteo, de Silas, que produziram, quando Paulo estava preso, eles cuidaram da igreja. E a igreja cresceu, avançou. Você quer ver Deus prestando conta a Abraão? Quando você vê lá em Gênesis. Quando na passagem, se eu não me engano, é 17... no capítulo 17, que Deus vai, através daquela teofania, né, se revelando, né, através daqueles dois seres, vai Abraão, e ali ele traz duas condições. Ele traz uma vida e traz uma destruição. Como assim? Veja, ele chegou, conversou com Abraão e falou, ó, daqui 1 ano você vai alcançar o filho da promessa. Porque passou-se o tempo. 25 anos aproximadamente. E assim, parece que Deus esqueceu. Deus não esquece, irmão. É o tempo dele. Se ele te prometeu, espera. Fica firme no propósito. Ele vai cumprir. Agora, se algum paroleiro falou em nome de Deus, aí é outro problema. Eu entendo e acredito e vivo isso, que quando Deus fala, eu espero no mínimo mais umas 4, 5 confirmação semelhante para saber se é Deus. Se não tiver, eu só sei que é aqueles gente que vem, né? Prega, se alegra, bota a mão na cabeça e diz só promessa boa, né? Caixinha de promessa, lembra? Só tinha promessa boa. Mas ninguém quer, de repente, se sujeitar a todo o contexto da palavra quando ela pega e te dá uma sarrafada. Então, Abraão recebeu aqueles 2 anjos. Eles falaram de uma promessa de vida sobre Isaac, mas depois eles foram para onde? Sodoma e Gomorra. E aí Deus fala, eu esconderei de Abraão o que vou executar nessa cidade? Não. E ele fala, Abraão, eu estou indo lá para destruir. Isso é prestar conta. Entende? Então Deus, quantas das vezes Deus fala para você, ó, eu vou te abençoar, mas vai vir um vento. Ele está te dizendo, vai para a oração. Vai buscar. A promessa está lá e vai ser grande. Mas você vai passar pelo vale, vai passar um cortado, mas eu estou contigo. Eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Entendeu? Isso é importante. E aí ele falou, olha, o segundo propósito de eu estar aqui é que eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão falou, Senhor, peraí, lá está meu sobrinho, né? O Ló está ali, ele meio que ficou rebelde, ele saiu, escolheu melhores lugares, eu fiquei no pedregal, mas tu me abençoou, tu fez maravilha, mas lá ele está lá todo enrolado, atrapalhado, mas assim, é uma alma, tem misericórdia, e Deus teve misericórdia. Se Deus não falasse, como é que ele ia fazer com Abraão depois? Ô Abraão, não falei para não te trazer problema, mas eu matei o Ló, matei a família, matei todo mundo. Ficaria bom? Não. Então Deus, conhecendo todas as coisas, Ele presta conta para que você continue sendo aquele que ama a Deus acima de todas as coisas. Amém? Amém. Vamos encerrar com esse slide que eu botei para o final aqui. Se puder virar aí. Olha aí, né? Uma Bíblia, um caminho, uma cruz. Então, 1 Pedro 2,21 diz, porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ser crente, irmão, não é status.
Ser cristão não é desfrutar somente das benesses. Ser cristão é seguir as pisadas do mestre. E tem hora que dói, tem hora que a gente é apedrejado, tem hora que machuca, tem hora que você chora em alemão, né? E ninguém vê e entende. Mas Ele está contigo, te confortando, te fortalecendo, te sustentando e dizendo, não desista, continue, porque é só por mais um pouquinho que logo eu vim buscar você e vou dizer aquela palavra maravilhosa. Vinde benditos de meu Pai, possuir por herança aquilo que já está preparado desde a fundação dos séculos. Amém? Deus abençoe vocês, que Deus abençoe pastor João, presidente dessa igreja, Deus abençoe pastor Daniel, né, responsável aí pela parte também do ensino, pastor Rogério, né? Galvão, que também está envolvido. E você que queira fazer teologia e acrescentar na sua caminhada de fé mais conhecimento, teologia é muito bom, viu? Vai abrir teus horizontes, você vai ser um crente mais temente a Deus e você vai conquistar maiores resultados. Então se inscreva, né? Façam parte. Se quiser se inscrever no canal da Faeste Academia, procure lá no Google Faeste Academia, se inscreva lá. Lá nós colocamos, vai ter essas mensagens que foi gravada, né? Nós vamos colocar lá. Você vai ter acesso a outras, é só as questões da teologia, escola dominical. Então tem uma vasta gama de conhecimento, de material para você. Então se inscreva lá e vai ser muito bom. Deus abençoe a todos, agradeço por esse espaço e louvo a Deus pelas vossas vidas.